Olá pessoal, está começando mais um vídeo aqui no canal da Blockchain. Sou o Vinícius, sou Community Manager. Hoje eu estou com o nosso convidado Rodrigo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre rastreabilidade, sobre novas tecnologias e também como o Rodrigo, né, se interessou pelo agro. Então, Rodrigo, muito obrigado, tá, por tirar um tempo para conversar com a gente. Daí, pô, tudo bem com todos? Primeiramente, agradecer a vocês aí, né, pelo contato. É um prazer a gente estar aqui, poder estar conversando um pouco sobre esse assunto, né. Basicamente, eu nasci aí no agro, né, toda a minha família tem origem, dessa área, né, então eu vim morar para a cidade justamente para começar a estudar, né, morava para fora até quando pequeno, e após, então, fazer o primeiro grau, segundo grau, enfim, acabei prestando vestibular na Universidade Federal aqui de Santa Maria, onde fui aprovado e cursei a questão da agronomia ali. Já desde o quarto semestre, eu me identifiquei muito com a área de solos, né, que é uma área que eu trabalho até hoje, e nessa área de solos, fui fazendo estágio, então, desde o quarto semestre. Aí quando terminei a faculdade, acabei dando sequência nos estudos, né, comecei com uma bolsa de mestrado e conduzi um trabalho de mestrado para defender minha tese, enfim. Aí, posteriormente a isso, trabalhei um ano numa multinacional aqui do agro e depois coloquei uma empresa que trabalha hoje com a gestão de fertilidade, né, de solo, utilizando aí as ferramentas da agricultura de precisão. Então, basicamente, a gente está trabalhando nesse mercado já há 21 anos, né? A gente vai fazer 21 anos agora. Nós somos aqui de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, né? Representamos aqui praticamente o norte do estado, né? E temos uma atuação aqui como empresa em todo o estado do Rio Grande do Sul, aí há mais de 20 anos. Ah, muito interessante, né? E era, né, seria a primeira pergunta já, né, para você se apresentar um pouco, né, contar um pouco da sua trajetória mesmo. Daí eu queria saber como é o seu dia a dia hoje, né, questão de rotina, né, você disse que tem uma empresa, né, conta pra gente um pouquinho. Ah, tá joia. Basicamente aqui então a gente tem subdividido a empresa em 3 setores, né, em 3 diretores, né. Então tem diretor técnico, diretor comercial e o diretor operacional. A gente conta hoje com em torno de 40 pessoas aqui trabalhando conosco, então essa divisão ela nos auxilia muito, no desenvolver do andamento do dia a dia, né. Então toda a parte técnica e boa parte da parte comercial, ela fica vinculada a mim e a um outro sócio, né, porque a gente acaba trocando muita figurinha, né. E tem a parte operacional que é conduzida, por outro sócio, então a gente faz dessa forma. Basicamente o nosso dia a dia aqui, ele é muito mais focado na questão da gestão da fertilidade do solo, né, então a gente está organizando as equipes que vão lá coletar solo, utilizando as ferramentas aí da agricultura de precisão. A gente fica olhando todos os relatórios, todos os mapas de fertilidade que são gerados, todos os relatórios de campo, todos os dados das análises de solo, enfim, para posteriormente fazer boas recomendações. Claro que essas recomendações elas foram construídas, né, com o passar do tempo, com toda a expertise que a gente tem e toda a grande busca de conhecimento que a gente tem aí no dia a dia, né. A gente gira praticamente o Brasil inteiro aí em eventos e tal de atualização técnica, para que a gente consiga entregar aqui na ponta lá para o nosso produtor, né, a melhor recomendação possível para que ele tenha a melhor rentabilidade. Então, basicamente, o nosso dia a dia, ele é dessa forma. Agora é um período que aqui no Rio Grande do Sul está acontecendo pós-colheita de milho e pós-colheita de soja, que é onde se intensifica muito a atividade de coletas de amostra de solo, né. Então a gente tem toda essa demanda que está sendo construída agora para a gente executar, e quando vem os mapas de fertilidade, a gente também conta com caminhões e tal, que fazem aplicação em taxa variada e presta esse serviço terceirizado aí para os clientes que tenham necessidade. Ah, legal. Interessante. Né, e eu queria, né, até uma dúvida minha mesmo, o desafio hoje que você tem em questão mesmo de gestão, né, você poderia falar um pouquinho pra gente? Os nossos desafios de gestão aqui, eles estão vinculados a primeiro, acho que a questão da gestão financeira realmente está bastante difícil aqui no Rio Grande do Sul, né, todos sabemos aí as quebras de safra que a gente vem passando aqui no Rio Grande do Sul, e isso pressiona muito também o nosso negócio, né, a gente, como eu falei, nós somos do agro, meu pai continua plantando, todos os nossos sócios e todas as pessoas envolvidas aqui, elas têm uma ligação muito forte com o agro. Então, quando o agro, ah, é prejudicado na nossa região, né, tudo isso fica muito tensionado, né, ou seja, tem muita pressão sobre esse negócio. Então hoje, por exemplo, a gente acaba tendo, um pouco de inadimplência, que é algo que a gente não tinha há um ano, 2 anos atrás, tem uma certa inadimplência.
A gente tem muita renegociação de dívidas, né. Acontece também que a gente acaba então, muitas vezes frente a essas renegociações, a gente acaba também buscando um dinheiro externo para conseguir honrar nossos compromissos, né, então logicamente que isso também tem um custo, e aí acaba impactando um pouco nessa questão da dificuldade da gestão financeira. Em questão de gestão de pessoas, talvez seja o maior desafio que todas as empresas, eu acredito que estão passando hoje, sejam elas do agro ou não, que realmente a gente está indo para um lado, assim, bastante complexo, né. É bastante difícil encontrar pessoas com comprometimento, é bastante difícil encontrar pessoas que queiram construir carreira, que tenham paciência para construir essa carreira e que entendam, né, de meritocracia. Acho que essa é uma palavra que é chave nesse negócio, né, que tem que fazer por merecer. Não adianta simplesmente a pessoa ser formada, a pessoa achar que vai sair da faculdade e vai ganhar uma caminhonete, um notebook e uma lista de clientes e vai sair fazendo negócios e aquilo vai crescer na empresa de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses. Infelizmente não é dessa forma que acontece, né. A escala de crescimento dentro de qualquer empresa, ela tem que passar pela meritocracia. Então isso demora para ganhar a confiança dos clientes, ganhar a confiança da carteira, ganhar a própria confiança dos gestores. E muitas vezes as pessoas elas não têm esse tempo de maturidade para que isso aconteça. Então, infelizmente, a gente tem um problema bastante grande na gestão de pessoas por causa da falta de comprometimento, muitas vezes, da falta de paciência em querer crescer na empresa e esperar esse momento, e logicamente também que na própria parte eh, do amadurecimento profissional, né. Porque a gente todo mundo sabe que tem que vir crescendo e aprendendo e errando e aprendendo para cada vez errar menos. Então isso acontece com o tempo. Graças a Deus, né, a gente tem planos de carreira aqui construídos, tem PPR, tem várias estratégias que a gente constrói internamente aqui na empresa para que isso aconteça. Então nós temos aqui colaboradores que temos um, por exemplo, que tem a mesma idade da empresa, né, desde que a gente tem empresa, ele trabalha aqui conosco. Mas temos vários com 10 anos, 12 anos, 5, 7, 9. Então isso nos ajuda muito, né, porque eles são referência para as pessoas novas que entram, até em contar a sua própria história, né, de como eles começaram muitas vezes lá de baixo de uma operação mais simples e hoje estão, eh, exercendo funções bem mais complexas. Caramba, interessante. E, né, falando um pouquinho de rastreabilidade, Rodrigo, né, a Blockchain ela é uma startup que atua justamente nessa área, né, e a gente sabe que a partir de 2027 a rastreabilidade ela vai se tornar obrigatória, né. Não vai ser, né, de uma vez, né, vai ser gradualmente, né, tem um período para se Uhum. adaptar, né, que vai ser até 2032, e eu queria ouvir a sua visão, né, a sua opinião sobre rastreabilidade. Basicamente, eu acredito que é um ponto sem volta, né, Vinícius. Isso já é bem lógico da gente enxergar, né, no agro, né, seja na geração de, uma carga de soja, seja na condução de um rebanho bovino, um rebanho ovino, eh a rastreabilidade ela tem que existir, né, por quê? Porque ela vai te dar uma segurança lá na ponta para o consumidor, né, o consumidor ele vai saber o que está comprando, ele vai saber o que que aconteceu com aquele produto, de que forma que a cadeia produtiva se preparou para aquele produto estar na prateleira. E mesmo assim, quando a gente exporta, né, e hoje nós somos os maiores exportadores de alimentos do mundo, né, sempre que a gente exportar, né, logicamente que o nosso consumidor lá fora, ou o comprador que está fazendo a compra desses produtos, ele vai querer entender como que está funcionando a cadeia para trás, né. Ou seja, tudo isso é bastante interessante, porque assim, as pessoas que realmente trabalham corretamente, pessoas que são de bem, o que é a maioria das pessoas dentro do agro, né, seja do agro ou da parte da pecuária, enfim, todas essas pessoas elas vão ter essa segurança, né, de estar produzindo um alimento, com a rastreabilidade conhecida, ou seja, com toda a cadeia, né, conhecida. Isso vai fazer com que esse alimento lá na ponta, logicamente, tenha uma valorização, né, e logicamente que tomara que essa valorização seja também repassada para o produtor, para que ele consiga também ter uma rentabilidade melhor e logicamente que ter essa validação, desse produto, né. Consequentemente com isso, né, a gente já trabalha com rastreabilidade aqui na nossa área, né, já faz um bom tempo, porque a gente já coordena toda a questão com ponto de GPS, como que aquela amostra é coletada, como que é tirada, depois quando ela vai para o laboratório, como é feita a análise, enfim, a gente tem toda a rastreabilidade no nosso sistema.
E isso nos dá muita segurança. Então, quanto mais isso vir para o agro, melhor vai ser, porque quando você consegue enxergar toda a cadeia, você consegue também enxergar muitas vezes se tem algum ponto de falha na cadeia e, consequentemente, consertar esse ponto e ser muito mais eficiente e aumentar a rentabilidade. Perfeito. Né, você pode falar um pouquinho sobre a rastreabilidade que vocês usam hoje na empresa? Claro. Aqui, como eu comentei um pouco para vocês, né, basicamente a gente tem hoje uma rastreabilidade de todos os equipamentos que a gente utiliza no campo, né, juntamente com todos os veículos, né. Os veículos é bem simples de se entender, né, é algo que é bem bastante prático nas empresas, né. Mas dos equipamentos a gente consegue monitorar, então, praticamente em tempo real, o que que o equipamento está fazendo no campo. Então, nossos caminhões hoje eles estão todos equipados, né, com esses tipo de equipamentos. A gente pode acessar muitas vezes uma aplicação, que está acontecendo em tempo real lá na lavoura, né, a distância que for do escritório. E logicamente que depois criar um relatório dessa aplicação, né, de como ela aconteceu, o que que foi feito, se teve algum problema ou não, enfim, para o produtor. Isso dá uma segurança para o produtor, porque ele consegue confiar e olhar, né, realmente o que que foi executado. Não é simplesmente: "Ah, eu comprei X quilos de fertilizantes lá para o teu caminhão aplicar e tu foi lá e aplicou". Não, a gente foi lá e aplicou, tá lá onde o caminhão passou, em todos os lugares da sua da lavoura, onde que ele foi, onde que ele voltou, quando que ele abasteceu, quando que ele parou, enfim, você consegue ter uma rastreabilidade e uma certeza da execução daquele serviço da melhor forma possível. Em relação aos quadriciclos, que são os equipamentos que a gente utiliza para coletar amostra de solo, né, então eles têm um equipamento lateral ali que fazem a coleta da amostra de solo, a gente também tem essa rastreabilidade, né, quadriciclo por quadriciclo. Nós temos hoje aqui 12 equipamentos com essa rastreabilidade, a gente também consegue dessa forma, verificar, né, então que todas as amostras foram coletadas da forma correta, naquele determinado local, todas as amostras de solo estão ali, e, consequentemente, quando a gente manda para o laboratório tem o próprio sistema de rastreabilidade deles, que eles compartilham conosco, para entender a evolução das análises de solo, né, em que estágio aquela análise de solo está e quando ela vai ser liberada. Com isso, a gente consegue criar toda a rastreabilidade da operação. Então, se acontece algum problema, quando chegam os dados aqui para nós, a gente consegue voltar para trás, né, e olhar esses dados. Então já aconteceu algumas vezes, né, da gente ter que retornar para entender quem é a pessoa que coletou aquela amostra de solo, que dia que foi, que horário que aconteceu, o que que tinha acontecido naquele dia, e ver se aquilo alterou realmente o resultado lá no laboratório ou não. Então a gente consegue voltar tudo isso. E como o laboratório tem muitos produtos uma das metodologias é guardar a contraprova, né, por um determinado período, então a gente consegue reanalisar e, consequentemente, com isso, a gente consegue ter uma eficiência muito boa na nossa operação aqui e, logicamente, que dando a segurança para o produtor lá na frente. Ah, legal, interessante. E você acha que, a estabilidade você acha que ela possa agregar valor, pode agregar valor aos produtos? Acredito que sim, Vinícius, eu acho que é bem importante essa tua pergunta, porque é um mercado que ele está em evolução, né, já não é um mercado desconhecido, né. A gente já tem muita rastreabilidade, por exemplo, na parte de máquinas, né, que fazem toda essa rastreabilidade, e toda essa rastreabilidade quando vai ir para a pecuária ou vai vir para a agricultura, ela vai agregar muito, né. E como eu falei, eu acredito que todo mundo na cadeia vai conseguir agregar um pouco mais de valor em cima do seu negócio, startando isso. Então é bastante interessante que, logicamente, que um produto que tenha uma rastreabilidade, que tenha, todo o conhecimento da cadeia de produção, ele vai chegar lá no consumidor com um preço diferenciado, né. E logicamente que a pessoa ou a empresa que está comprando esse produto também vai ter essa segurança, né. Vai saber que é um produto produzido, com as regras ambientais corretas, vai saber que é um produto produzido, com a forma melhor de abate possível, com o resfriamento da carne, com tanto tempo de viagem que essa carne levou para sair daqui para ir lá para a Europa, por exemplo, algo nesse sentido, né. Então você vai ter toda uma cadeia de informação ali muito interessante e logicamente que essa cadeia ela tem que remunerar aqui na ponta, né, o produtor, o pecuarista, enfim, para que tudo isso se sustente. Então eu acredito sim que é muito válido, né, e isso vai acontecer,
né, já está acontecendo no agro, né, e agora vai começar a acontecer também, como você mesmo citou aqui, com uma certa obrigatoriedade, né. Então isso só vai fazer bem para o negócio. Perfeito, né. E, né, partindo para a última pergunta, eu queria saber, né, como o seu trabalho hoje, né, pode contribuir para que a restabilidade, né, possa contribuir, né, com boas práticas e também, né, possa agregar valor, né. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, a gente hoje está muito preparado, né, dentro do nosso negócio, por exemplo, para quando isso acontecer, né. Agora conversando aqui contigo, estava pensando sobre isso. Por exemplo, como a gente tem toda a rastreabilidade, pré a produção de soja ou pré-produção de milho, pré-produção de trigo, né, ou seja, a gente faz toda a análise de solo, a gente faz toda a recomendação de adubação, faz todo o histórico de manejo desse produtor, logicamente que ele vai conseguir agregar isso na rastreabilidade dele, né. Por quê? Porque se ele está utilizando as ferramentas de agricultura de precisão, ele já é um produtor que é muito mais efetivo, tanto em questão de rentabilidade, quanto questão de produtividade. Por quê? Porque ele não está colocando fertilizante onde não precisa, ele não está colocando fertilizante a mais do que ele precisa, ele não está colocando menos fertilizante que o necessário, ou seja, ele está otimizando muito o uso desses recursos. E todo recurso que é usado na agricultura, ele tem um custo ambiental, né. E logicamente que essas pessoas que estão trabalhando já com as ferramentas de agricultura de precisão vão ter esse benefício, ou seja, você já está otimizando todos os recursos, da lavoura, sejam fertilizantes, corretivos, enfim, você já está otimizando de uma forma muito boa, consequentemente com isso tu está sendo muito mais eficiente também ambientalmente, porque você não está, usando em excesso ou desperdiçando um determinado recurso. Assim, a gente vai estar produzindo, né, um alimento, logicamente, muito, com uma visão ambiental muito mais correta e com valor agregado. Consequentemente, com isso, né, a gente vai conseguir também atingir outros mercados e possivelmente agregar mais valor em cima desses produtos. Então, essa parte ela é um pré-requisito, provavelmente, né, para a gente estar tendo a rastreabilidade depois mais para frente para o mercado exterior. Sim, perfeito. Né, e Rodrigo, a gente tá chegando nos minutinhos finais, né, eu sempre tiro esse momento para você, né, divulgar o seu Instagram, também o da sua empresa, né, e passar uma mensagem para quem tá vendo a gente, tá? Pode ficar à vontade. Tá joia, obrigado aí, Vinícius. Basicamente, então, quem quiser me seguir aí é Rodrigo_Russato, né, tem meu Instagram pessoal aí. Hoje meu Instagram pessoal praticamente é o Instagram de trabalho, né, a gente não tem mais como, se separar É. disso, né, o trabalho ele tá muito linkado à nossa vida pessoal. E tem lá também o Instagram da AgroPrecision, né, então procura lá e a gente tem bastante divulgação do nosso trabalho, tem muito vídeo informativo, né, a gente discute muito sobre a parte de nutrição, sobre a parte de solos, sobre dúvidas que os produtores têm, a gente grava muita coisa lá, para ser realmente algo que seja, positivo para quem está assistindo, né, da nossa área, né, Sim, logicamente. Então quem quiser seguir lá, vai ser um prazer, estar atendendo vocês lá. E como mensagem, né, eu acredito que é muito válido essa questão da rastreabilidade, né. Traz muita segurança, né. Quando a gente olha isso, a gente tem que estar olhando a gente como consumidor, né. Você vai querer consumir um alimento que você sabe em toda a origem dele, como ele foi produzido, como ele foi feito, o que que aconteceu com aquele alimento até chegar no teu prato, ou simplesmente tu quer comprar um alimento que não tem histórico nenhum, que você não sabe quem que fez, não sabe de onde que veio, como que foi produzido. Então a rastreabilidade ela vai ajudar muito a gente nesse sentido. E eu acredito que, como eu já falei aqui da outra vez, se toda a cadeia for remunerada, né, consequentemente isso vai ter uma eficiência muito grande, tanto na rentabilidade para o produtor, como no consumidor lá na ponta que vai estar consumindo um alimento ambientalmente produzido ambientalmente correto, né, e consequentemente também com uma segurança alimentar muito maior. perfeito, Rodrigo. Rodrigo, eu queria agradecer, tá, pela sua presença, né, pela troca de conteúdo, também pela troca de experiência, tá bom? Tá joia. E Nós que agradecemos aí, e muito prazer aí estar conversando com vocês. a gente que agradece, tá bom? E pessoal, se vocês gostaram, deixa a curtida, compartilhe, também siga a gente aqui no YouTube, siga o Rodrigo nas redes sociais para acompanhar o trabalho dele. E é isso, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau. Muito obrigado, Rodrigo. Até.